Bem, vamos falar sobre a imortalidade da alma na história, e veja que o tema é história, imortalidade e história, e não propriamente teologia sobre a imortalidade da alma. Então eu vou ter que ler bastante coisas, e eu peço que você tenha paciência. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos vivendo o politicamente correto. E o politicamente correto, muitas vezes, ele não se coaduna com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não está preocupado com o politicamente correto. E hoje em dia, pregar sobre o inferno é uma questão complicada. As pessoas não gostam de ouvir sobre o inferno. Aliás, eu preguei aqui domingo de manhã, e preguei domingo retrasado, na igreja da qual sou pastor, sobre o céu. E não é que eu dei por conta que, especificamente sobre o céu, em 27 anos de ministério, acho que foi uma das pouquíssimas vezes que eu preguei sobre o céu. Não que eu não pregue que nós vamos para o céu, não que eu não pregue, né? Mas falar sobre o céu, num culto de domingo à noite. Já dei cursos na EBD sobre céu, mas pregar sobre ele. E eu preguei domingo passado na nossa igreja, e preguei este domingo aqui na Igreja Evangélica da Paz, na parte da manhã, sobre o céu. Porque, irmãos, uma coisa é certa: todos aqui um dia ou seremos arrebatados, ou nos depararemos com a bendita morte. Ela virá, não tem jeito. Passaremos por esse momento. Tem alguns irmãos que acham que vão ficar para a semente. Não vai. Uma hora chega. Tá certo? Então, a morte é a certeza que une toda a humanidade. E vejam, a Bíblia fala que após a morte há céu ou inferno. Em um desses dois lugares, você passará a eternidade. E a Bíblia também ensina que a alma é imortal, e essa alma vai para um lugar, um estado intermediário, aonde ele vai ficar no paraíso, esperando a ressurreição do arrebatamento da igreja, para o galardoamento no céu, ou ele vai esperar no Hades, ou no lugar de tormento, até que no final de tudo, lá em Apocalipse 20, a ressurreição de todos os ímpios, o julgamento desses ímpios, a confirmação da condenação, e então a eternidade na Geena eterna, como está também em Apocalipse 14, 26. Então, nós vemos que a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Eu tenho aqui dois textos, Mateus 10, 28 e Zacarias 12, 1, que deixam claros o fato de que nós temos uma parte material e uma parte imaterial, uma parte tangível e uma parte intangível, uma parte física e uma parte que transpassa ou vai além do que é físico, que é o metafísico. Então, isso é uma realidade. E hoje estão tentando, por causa do inferno, negar essa realidade. Pastores famosos estão se tornando mortalistas. Vários textos e vídeos, eu até achei engraçado porque eu fui procurar no YouTube, e o que eu achei de vídeos falando sobre a mortalidade da alma é muito superior aos vídeos falando da imortalidade da alma. Agora nós criamos alguns, naquele debate que eu tive lá com um adventista aqui no programa da HIT, vejam só, nós acabamos gerando vários vídeos falando sobre essa questão da imortalidade da alma. Aí o professor Paulo também gerou vários vídeos, colocamos no nosso canal, e agora está aparecendo alguns vídeos lá. O Tardes também fez alguns vídeos para o para o Teologar. Então agora está aparecendo alguns vídeos sobre a imortalidade da alma, mas há vários pastores famosos aí, negando a imortalidade da alma, dizendo que o homem, quando morre, fica na inércia, na inexistência, no aniquilacionismo. O problema disso não é nem na antropologia, o problema é na cristologia, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem, e como homem ele morreu.
Mas a Bíblia não fala que ele ficou inconsciente, de jeito nenhum. Isso é muito importante. Imagine vocês, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ficando inexistente ou aniquilado por 3 dias. Totalmente absurdo isso. Então vejam, um abismo chama outro abismo. E eu acho engraçado que as seitas tentam dizer que sem corporealidade nós não temos vida. Não é verdade. Deus, o Pai, não tem um corpo físico e ele existe. Os anjos não têm corpos físicos e eles existem. Os próprios demônios não têm corpos físicos e eles existem. Então não há corporalidade, mas há personalidade, porque os espíritos existem. O próprio cristão é chamado de espírito, lá em Hebreus, capítulo 11, 12 e 13, Deus nos chama de espíritos, arrolados nos céus. Então, a Bíblia deixa clara, muito claramente, que nós temos uma parte imaterial e uma parte material. E quando morrermos, não seremos extintos. Pastor, fica vagando. E se o meu marido aparecer, se a falecida minha esposa aparecer, e se a minha sogra de repente aparecer no pé da minha cama depois de morta, é consciência pesada. Porque tua sogra já está ou no paraíso ou no Hades, ou no inferno. Não tem esse negócio de alma penada. Eu me converti numa igreja que o pastor pregava que o crente pecador morria e ficava vagando. Aí eu perguntei para ele, pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Aqui em João capítulo 6, o Espírito vive e fica. Verdade? Verdade? O Espírito vive e fica. Se vive, fica. E se fica, está vivo. Então tá por aí. Né? Para vocês verem a situação da igreja brasileira. Né? Aquele pastor não servia nem para ser qualquer coisa, nem o porteiro da igreja ele não servia. Era o pastor da igreja. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vamos ler alguns personagens. Ah, pastor João Flávio, mas eu queria depois esse PDF, o senhor manda para mim? Eu mando. Só você me chamar no zap, não precisa chamar às 3 da madrugada, tá? Ontem ligou um irmão, 2h30 da madrugada. Não precisa me chamar de madrugada, pode me chamar no horário comercial. Mas eu mando para você, tá ok? Muito bem, o Norman Geisler vai dizer o seguinte, e eu vou ter que ler bastante, porque aqui é história, é documento, é evidência, então vai anotando aí, depois eu te mando o PDF. Tem mais apostilas aí, pastor? Quem ainda não comprou os seus jogos de apostilas, não, senão com a mão, quem não comprou? Todo mundo comprou? Quem não comprou, passa na livraria, custa quanto, pastor? R$10, todas as apostilas, todas as palestras aí colocadinhas, bonitinhas para você, não perca essa oportunidade. Então diz Norman Geisler, um grande apologista cristão, a crença no aniquilacionismo, embora tenha como maiores representantes as testemunhas de Jeová e os adventistas do 7º dia, como também alguns que estão no meio evangélico, é uma crença bem antiga. Ela esteve presente em uma seita da Arábia, conforme nos conta Eusébio de Cesareia. Mas ela foi duramente combatida por Orígenes, um dos pais da igreja, o qual livrou muitos do engano. Essa estranha crença foi adotada também por Arnóbio, final do século IV, mas condenado como um ensino herético pelo Sínodo de Constantinopla, em 543, e pelo Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, e pelo Quinto Concílio de Latrão, em 1513. Então, a condenação dessa doutrina, pela igreja, ela é muito bem documentada, tá certo? A igreja nunca aceitou o aniquilacionismo ou o sono da alma. E o judaísmo? Bem, o judaísmo
Tem um vídeo que você pode procurar no YouTube, você escreve lá, a doutrina após a morte em Maimônides. A doutrina da pós a morte no judaísmo em Maimônides. Então tem um rabino, que eu até entrei em contato com ele, um rabino muito bacana, um rabino que dá essa palestra. Então ele explica que desde antes de Cristo até agora, dentro do judaísmo, há 4 visões doutrinárias sobre a vida após a morte. Então ele explica que dentro do judaísmo há um grupo que é mortalista e há um outro grupo que é imortalista. E aí ele fala 2 tipos, parece, de mortalistas e 2 tipos de mortalistas, tá? Dentro da visão de Maimônides, que foi um grande exegeta da Idade Média do judaísmo. Então é interessante, quem quiser saber mais como é que pensam os judeus, tá certo? Já o cristianismo, de maneira geral, sempre creu que o homem sobrevive após a sua morte. Há uma parte material e uma parte imaterial. Acerca da crença judaica e sobre o sofrimento eterno, Norman Geisler apresenta o pensamento intertestamentário. Ele fala o que os judeus pensavam antes de Cristo. Na era entre o Antigo e o Novo Testamento, fontes religiosas judaicas faziam referência ao inferno. O autor de 4 de Macabeus disse: por causa do cruel assassinato que cometestes, irá sofrer eternamente nas mãos da justiça divina, um adequado castigo pelo fogo. Por tua impiedade e crueldade, irá suportar tormentos até o fim, em um destino eterno. A justiça divina te entregará a um fogo eterno e rápido e aos tormentos que não te abandonarão por toda a eternidade. Uma grande luta e um grande perigo para a alma aguardam em eterno tormento aqueles que transgridem os mandamentos de Deus. Então, aqui ele está citando Macabeus, que é um livro apócrifo, já falando do inferno. Então, dentro do contexto judaico, também existe essa ideia, essa cosmovisão de vida após a morte, de céu e de inferno. Também o historiador Flávio Joséfo, que é um historiador contemporâneo da época de Cristo, ele escreveu um discurso aos gregos a respeito do Hades. Inclusive foi sobre esse texto que eu discuti lá com o tal do professor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista. Ele questionou a autoridade de Flávio Joséfo. Aí eu citei vários teólogos para ele da Igreja Adventista, inclusive a Bíblia Andrews fala que as pessoas da época de Jesus, muitos delas, inclusive os fariseus, criam na imortalidade da alma. Aí eu citei Arnaldo Cristianini, um grande apologista da Igreja Adventista, dizendo que os fariseus eram imortalistas, e fui citando várias fontes. E ele foi desacreditando. Mas quando eu citei para ele Parábolas de Jesus, de Ellen G. White, e a Ellen G. White fala que os fariseus eram imortalistas, aí ele mudou a tese dele. Antes tarde do que nunca, né? Mas no discurso aos gregos a respeito do Hades, Joséfo escreve: Hades é um lugar do mundo que não foi regularmente terminado. É uma região subterrânea, onde a luz desse mundo não brilha. Não se pode lá estar a não ser em perpétua escuridão. Um lago de fogo perpétuo. Esse castigo é eterno. E a eles pertence esse fogo perpétuo e sem fim. Um certo bicho ardente que nunca morre, nunca destrói o corpo, mas que continua a emergir desse corpo para que ele nunca cesse de lamentar. Então veja, o que o Joséfo está colocando aqui, você já viu algo similar na Bíblia? A Bíblia não fala que o inferno é onde o bicho não morre e o fogo não apaga? Fala ou não fala? Muito bem, então, o que nós observamos com a história judaica, com o paralelo histórico e com o que Jesus pregava, o que a igreja primitiva cria, é que essa ideia era real. Não é ficção, é fato. Essa ideia era real.
Os mortalistas vão citar, e aí nós podemos depois, tem um livro muito interessante do pastor Elias Soares, ele vai vir aqui, e se ele trouxer esse livro, eu aconselho você a adquiri-lo, que eu assim fiz, e achei maravilhoso, o Paulo também já leu, chamado Fatos Difíceis a Respeito, é isso, né? É isso, Paulo? Fatos Difíceis a Respeito da Imortalidade da Alma? Acho que é isso aqui o título, né? É um livro, ele vai trazer aí, ele vai estar aqui essa semana, e esse livro, se ele tiver reeditado, é espetacular, vale a pena você lê-lo e adquiri-lo. É um livro de 600 páginas, ele aborda, o pastor Elias Soares aborda de Gênesis a Apocalipse, tudo sobre essa questão da imortalidade da alma. Muito boa obra. Clemente de Roma, e aqui começa os pais da igreja. Ele fala: serão punidos com tormentos cruéis em um fogo inextinguível. Então Clemente, no século I, deixava claro, esse homem andou com os apóstolos, viveu na época apostólica. E em uma das suas epístolas, em 2 Clemente 17:7, inclusive, irmãos, essa patrística, nós não precisamos idolatrá-la ou elevá-la ao mesmo nível da palavra de Deus, como faz a Igreja Católica, mas é uma coleção que é bom ter, e bom ler quando tiver tempo. Eu li essa carta de Clemente, ele escreve aos Coríntios, é muito interessante, é um documento belíssimo, e se você puder adquirir, quando você for na editora Paulus, é aqueles livros de capa verde, eu já tenho uns 15, mas a coleção toda é uns 40 livros, e aí eu fico olhando aquela coleção, falo: Jesus, né? Dai-me, ó Pai, né? Isso aí, irmãos, eu amo mesmo livros. Eu amo livros, porque eu acho que um homem deveria ser medido pelos seus livros. Porque que coisa maravilhosa é você. Eu não sei como é que o ser humano vive sem ter uma biblioteca. Eu fico pensando, tudo bem que tem o Google, né? Mas o Google não é confiável igual um livro. Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de marcá-lo, de riscá-lo, de catalogá-lo, e eu fico pensando, como é que tem crente que nem dicionário bíblico tem em casa? Quem não tem dicionário bíblico em casa aqui? Levanta a mão. Tudo pecador. Onde já se viu? Ler a Bíblia sem um dicionário bíblico, você é um pecador, né? Além do normal. Então adquira, compra, irmãos, olha, essa livraria, que entre nós, essa livraria da IAPAS é uma bênção, é uma tentação. Olha, se eu fosse você, eu não deixava de passar lá no final, viu? Eu não deixava de passar lá no final. Policarpo de Esmirna, olha o que ele escreve: e que já estão no lugar que lhes é devido, junto ao Senhor. Ele continua: exorto-vos, pois, a todos a obedecer e exercitar toda a paciência, e que viste com vossos olhos somente, mas bem-aventurado Inácio, Rufo, Zósimo, está falando de heróis da fé, mas também outros dos vossos, e no próprio Paulo, e nos demais apóstolos, persuadidos, que não correram em vão, mas na fé e na justiça, e já estão no lugar que lhes é devido. Eles não estão aniquilados, Policarpo está dizendo. E esse Policarpo, ele esteve em contato com os apóstolos. São pessoas íntimas, próximas dos apóstolos. E ele deixa claro que ao morrer um crente, ele vai para a presença do Senhor nosso Deus. Inácio de Antioquia: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel, e em Jesus Cristo, para entender minha oração e a vossa, que sejais encontrados nele sem reprovação. Também eu chegarei para com Deus. Novamente, Inácio tem o entendimento de que quando um salvo morre, ele vai diretamente, conscientemente, para a presença de Deus. Inácio também diz, mais uma parte dele, do que ele fala:
Se aqueles que corrompem meras famílias humanas são condenados à morte, muito mais merecedores de um castigo eterno são aqueles que se dedicam a corromper a igreja de Cristo, pela qual o Senhor Jesus, o unigênito Filho de Deus, sofreu na cruz e se submeteu à morte. Qualquer um que, engordando e se tornando grosseiro, desprezar a doutrina do Senhor, irá para o inferno. Então Inácio, ele era ligado aos primeiros cristãos, ele era ligado aos apóstolos, e ele deixa claro da consciência do salvo em Cristo e da consciência do perdido do inferno. Policarpo, ele escreve, olha o que Policarpo fala, diante da sua vida ameaçada: tu me ameaçaste com um fogo que queimou durante 1 hora, que pouco depois se extinguiu, mas ignoras o fogo do futuro juízo e do castigo eterno reservado para os infiéis. Quando Policarpo foi ameaçado de ser jogado na fogueira, ele ironizou: esse fogo queima 1 hora, 2 horas, você está achando que eu vou ter medo desse fogo? Eu tenho medo do fogo, do juízo eterno, porque ele vai queimar para sempre, e eu não vou para lá. É o que Policarpo está dizendo. Alguém vai dizer que esses homens não sabiam o que estava dizendo? Alguém vai dizer que esses homens não conheciam a Deus? A epístola de Diogneto, essa epístola é fantástica. Alguém já ouviu falar dessa epístola? Dá um sinal com a mão. Diogneto, nunca, só um irmão lá no fundo. Está no livro número 1 da Patrística. Inclusive eu escrevi um artigo no site do CACP sobre a idolatria. Essa epístola de Diogneto fala da idolatria. Muito fantástico isso. Mas olha o que ele fala sobre a imortalidade da alma. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Os cristãos também habitam como estrangeiros, em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Então veja, a alma é o quê? Imortal. Está documentado. Um dos pais da igreja. Irineu: o corpo morre e é decomposto, mas não a alma ou o espírito. Ou seja, Irineu está dizendo que ao morrermos, nós não seremos destruídos, nós não seremos aniquilados, porque a alma é imortal. Tertuliano, ele fala o seguinte: ele, Deus, eu tenho assim, um quê muito grande com Tertuliano, porque Tertuliano, ele é um dos desenvolvedores da sistematização da teologia a respeito da Trindade. Tertuliano vai dizer: ele, Deus, garante vida àqueles que o seguem e obedecem. Por outro lado, ele ameaça com o castigo eterno e um fogo perpétuo àqueles que são profanos e hostis. Continua Tertuliano: é preciso que se alguém se lembre de que o fogo do inferno é eterno e foi expressamente anunciado como um castigo perpétuo. Veja que Tertuliano deixa claro que há um castigo eterno, e ele começa imediatamente após a morte. Eu vou explicar isso, eu falei hoje na rádio, eu vou dar um feedback de novo para você. Geralmente quando eu falo do estado intermediário, do céu, que o crente morre e fica em espírito com Cristo, esperando a hora do arrebatamento, todo crente se sente à vontade com essa ideia. Mas quando se fala do inferno, e a pessoa já está sofrendo antes do julgamento, a pessoa fica não muito à vontade com essa ideia, fica meio constrangida com essa ideia. Mas olha o que diz a Bíblia em João capítulo 3, verso 17 e 18, pois você confere. Em João 3, 17 e 18, o Senhor vai dizer ali, João vai dizer ali, que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas todo aquele que nele não crer, já está condenado, João escreve. Então, quem morre sem Jesus, não vai ser condenado, ele já está condenado. Eu até preguei aqui no domingo de manhã, não vou te falar de novo não, Vladimir, mas
sobre alguém que é pego cometendo um crime delituoso. A pessoa é pega em flagrante, ela é presa, e ela é levada para o que nós chamamos de Centro de Detenção Provisória, o CDP. E como ela foi pega no ato do crime, ela vai ficar presa até o dia do julgamento diante do juiz. E no dia do julgamento diante do juiz, ela então receberá a sentença e irá para o cadeião. Similarmente falando, quem morre sem Jesus vai para o CDP, no estado provisório, que é o lugar de tormento. E ele fica ali esperando até o dia da ressurreição do juízo do trono branco, aonde ele vai receber a sentença. Vai ressuscitar também e vai ser jogado. O Hades volta, ressuscita a pessoa ali, né? Os espíritos do Hades voltam, a pessoa ressuscita, e ali ela recebe a sentença, já ressurreta, e é jogada na guiena eterna, no lago de fogo. E ali o seu tormento será por toda a eternidade. Isso, irmãos, é o que a palavra de Deus nos ensina. Tá bom? Justino Mártir diz: a punição eterna está armazenada, isto é para os ímpios. Então, mais um pai da igreja declarando isso. Orígenes, a alma tem, o ensinamento apostólico é que a alma tem uma essência e vida própria. E ele continua dizendo sobre os ímpios, que serão entregues ao fogo eterno e à punição. Então, Orígenes vai corroborar com o que estamos falando. Agostinho vai dizer também: se a alma vive num castigo eterno, pelo qual também todos os espíritos impuros serão atormentados, isso representa mais uma morte eterna do que uma vida eterna, pois não existe morte maior ou pior do que quando ela nunca termina. Mas como a alma, que pela sua própria natureza foi criada imortal, então veja que ele deixa claro que a alma foi criada imortal, e ele continua: sua morte derradeira será uma alienação da vida de Deus, e uma eternidade de punição. Tomás de Aquino, ele fala: embora queimem eternamente no fogo, nunca serão consumidos. Ele está falando do castigo eterno aos perdidos. Martinho Lutero: no intervalo entre a morte e a ressurreição, a alma não dorme, mas está desperta e desfruta da visão de anjos e de Deus, e conversa com eles. Então ele está falando que ele está na presença de Deus, se relacionando com Deus. Isso é Martinho Lutero. João Calvino: se a alma não deve sobreviver sem o corpo, como ela não poderia estar presente com o Senhor, estando separada do corpo? Mas o apóstolo remove toda dúvida, quando diz que nós chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, 23. E se a alma, quando desprovida do corpo, não retivesse a sua essência e não fosse capaz de receber em si a glória, que é uma grande bem-aventurança, o nosso Salvador não teria dito ao salteador: hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23, 43. Então João Calvino vai corroborar com a doutrina do estado intermediário da alma e da eternidade, ou no céu ou no inferno. Jacó Armínio: a substância da alma é simples, imaterial e imortal. Então Jacó Armínio também defendia a imortalidade da alma. Confissão de Fé de Westminster, de 1648, seguido aí por várias igrejas protestantes. Os corpos dos homens, depois da morte, retornam ao pó e vem a corrupção, mas as suas almas, que não morrem, nem dormem, tendo uma subsistência imortal, retornam imediatamente ao Deus que lhes deu esta subsistência. As almas dos justos, estão então aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais altos céus, onde contemplam o rosto de Deus em luz e glória, esperando a completa redenção de seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e completa escuridão,
reservados para o juízo do grande dia. Onde está isso na Bíblia, por exemplo? Essa visão está em 2 de Pedro 2, 4 e 9. Quando você lê 2 de Pedro 2, 4, fala que há um grupo de demônios que estão guardados, reservados no inferno para o dia do juízo. E no versículo 9, Pedro fala que aqueles que pecam e vivem no erro, quando morrerem, terão semelhante sentença, ou seja, vão também para o inferno, ficarão conscientes e sofrendo, esperando o dia do seu juízo. John Wesley, ele fala, estou acabando, estes irão partir para um castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Então John Wesley corrobora com a ideia de que aquele que parte imediatamente ou já está na glória eterna, ou já está no castigo eterno. Conclusão, vamos ler junto o que está em amarelo? Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. De novo todo mundo num grande coral. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. E aqui, irmãos, é interessante observar, porque se o tormento não é eterno, o céu também não é eterno, a vida também não é eterna. A mesma palavra, eterna, usada para o tormento, é usado para a vida. Então o mortalista não tem como fugir dessa realidade, da eternidade, ou com Deus, ou sem Deus no inferno. Então, que nós possamos entender o que a palavra de Deus nos diz e nos alerta. Agora, preste atenção e eu termino. Você pode escolher fugir dessa realidade, ou você pode encarar essa realidade e pregar o Evangelho. Mateus 25, 41 fala que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho, ou para quem quer que seja. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Infelizmente, o homem penitente acabou ganhando o mesmo destino desses espíritos malignos, desses demônios. Mas nós podemos pregar o Evangelho, e a graça salvadora de Jesus pode garantir o céu a todo aquele que crê. Então pregue o Evangelho. Irmãos, se eu pudesse fazer um pedido para Deus aqui, eu ia pedir para você essa noite ter um sonho de 5 segundos com o inferno. 5 segundos. Que Deus mostrasse para cada um de nós aqui o inferno por 5 segundos. Porque se nós tivéssemos consciência do inferno, nós pregaríamos mais o Evangelho, a tempo e fora de tempo, de dia, de noite, de tarde, a qualquer momento. O que falta para nós é consciência disso. Uma outra coisa que eu achei interessante, eu termino com essa. O filme O Céu é de Verdade, eu achei muito legal o filminho. Assiste aí, tem no YouTube, tem na Netflix. O céu é de verdade, porque quando o filho do pastor fala do céu, parece que o pastor não sabia sobre o céu, parece que a igreja não conhecia sobre o céu, até parece que nós não íamos morrermos e irmos para algum lugar. O filme mostra uma igreja que achava que vir na igreja é só cantar aquela musiquinha glória, glória, aleluia. Espera aí, nós estamos aqui se preparando para quê? Para o céu. Aliás, quem não gosta de igreja não vai para o céu, porque a igreja é o lugar onde se prepara as pessoas para ir para o céu. Quem não tem comunhão com a igreja não tem comunhão com o céu. É aqui que nós treinamos para viver no céu. Agora, as pessoas não pensam no céu, muito menos no inferno. Temos que pensar no céu, temos que pensar no inferno. O
que aconteceu com Lázaro, lá no rico e o Lázaro, quando o rico morreu e acordou no inferno? Vocês lembram quando o rico morre e ele acorda no inferno? O que ele quer fazer na hora? Pregar o evangelho, quer virar pregador. Por isso que eu falei, se eu pudesse fazer um pedido para Deus, que todos vocês tivessem 5 segundos da visão do inferno essa noite. Tem irmão que nem vai dormir, né? Ai meu Deus. Meu irmão, você tem medo de Deus? Se Deus te mostrar, glória a Deus. Mas seria bom, porque nós precisamos ter noção das realidades espirituais. E que você também possa ter 5 segundos de céu. Agora, que o Senhor nos dê, irmãos, a visão do mundo espiritual. Que nós possamos ser pessoas que vivam e vejam mais o mundo espiritual. E não estou falando daquelas pessoas que vão lá para o inferno, e tem uma ala no inferno só para as irmãs que cortam o cabelo, tem uma outra ala do inferno que é só para os homossexuais. Aí eu fico pensando, Jesus, onde é que será que está a ala dos linguarudos? Então, irmãos, isso não existe não. Não é disso que eu estou falando, é do inferno bíblico e do céu bíblico, que nós possamos ter entendimento dessas coisas. Vamos ficar de pé para orar.